Pai Senhor Jesus, vamos para mais um vídeo de hoje. E a palavra que o Senhor colocava no meu coração é sobre a mulher samaritana, né? Que ela perguntou a Jesus aonde é que tinha que adorar. Jesus, ele falava assim no meu coração: não é aonde tem que adorar, e sim quem você tem que adorar. Porque o lugar, tem pessoas que se importam com a parte exterior, né? O lugar, por exemplo, é em Samaria ou em Israel, onde tem que, qual o lugar que tem que adorar. E Deus, ele falava assim comigo: não é o lugar, e sim a quem você tem que adorar, porque você tem que se preocupar com a quem você vai prestar o seu culto, não o lugar, porque o lugar não transforma a vida, a igreja, o templo, né, a igreja, o espaço não transforma ninguém, e sim quem está lá, quem é o dono da igreja, quem é a pessoa que você vai adorar. Você tem que adorar aquele que tem que ser adorado, não o lugar, não pessoas. E esse é algo que Deus colocou no meu coração. Antes eu tinha esse pensamento, né? Eu pensava que todo mundo que estava na igreja, todos que estavam na igreja adoravam a Deus, né? Tinha esse pensamento antes, que todo mundo que estava na igreja adorava a Deus. E não é assim. Às vezes tem pessoas que estão na igreja, como aquela mulher samaritana, ela realmente tinha esse sentimento de adorar, né? Ela queria adorar, mas a situação espiritual dela não permitia que ela adorasse de verdade. Por quê? Porque ela precisava de uma libertação. Então, a partir de hoje, entenda que você não tem que se preocupar com o lugar, com a placa ou com a denominação. Você tem que se preocupar com a quem você tem que adorar. Quem você tem que adorar, que é Deus. E Deus, ele recebe, antes de receber o seu louvor, a sua voz, de receber a sua música, de receber o seu culto, ele recebe você em Abel, por exemplo. Antes de receber o sacrifício, o pai recebeu Abel. Por quê? Porque Deus já via que Abel, as atitudes de Abel agradavam o coração de Deus. Amém? Então, que as suas atitudes em nome de Jesus agradem o coração de Deus. Vamos ler João capítulo 4, a partir do versículo 21, vamos ler. Disse-lhe: mulher, crê-me que vem a hora em que neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. Então Jesus, ele estava aqui se revelando para aquela mulher, né? E creio que Jesus, ele também está se revelando para você. E talvez se você tenha dúvida de quem era Jesus, Jesus, ele é a verdade, sabe? Jesus, ele não engana ninguém. Por exemplo, essa mulher que ela estava em pecado, ela tinha vários problemas e Jesus não enganou ela. Jesus chegou diante dela e falou: olha, você já teve muitos maridos e esse marido que você está agora não é seu. Em outras palavras, você já sofreu demais, você já pecou demais, tá bom, chega dessa vida, agora eu tenho o poder de te transformar. E Jesus bradava assim no meu coração que ela estava no poço, né? Ela ia pegar água na hora mais difícil, na hora que o sol estava mais quente, na hora que ninguém ia buscar. E Jesus, ele falou assim no meu coração, né? Chega de buscar água na hora que o sol está mais quente. Chega de sofrer por causa da opinião dos outros. Chega de sofrer por causa da opinião das pessoas. Jesus tem a própria opinião dele na sua vida. E a opinião dele na sua vida é a mesma opinião que ele tem nessa mulher samaritana aqui. Talvez você seja um homem, talvez você não seja uma mulher, mas talvez você já sofreu muito. Deus está falando: chega de sofrer. Eu tenho o poder de mudar a sua história, de mudar a sua vida. Eu tenho o poder de transformar isso. Porque as pessoas, elas tinham uma opinião sobre aquela mulher. E aquela mulher, ela já estava sofrendo demais. Primeiro ela estava sofrendo porque ela estava naquela condição. Depois ela estava indo pegar água na hora mais quente. Você acha que ela não sofria com o sol? Sofria com o julgamento das pessoas? Sofria com a opressão que o inimigo oprimia ela, com certeza, né? Porque uma pessoa que vive no erro, o inimigo oprime mesmo. O inimigo não tem pena. Então, ela estava sofrendo. E Deus falava assim: chega de sofrer. Chega de sofrer. A respeito de... chega de pegar água no sol quente. Chega de sofrer. Ela estava pegando água na hora mais quente do dia. Estava sofrendo, né? Com o calor, sofrendo com a temperatura. Ela não estava bem. Ou seja, ela estava causando mal para ela mesma. Só por causa da opinião das pessoas. Só por causa do julgamento das pessoas. Ela mesma estava se prejudicando. E talvez você estava se prejudicando por causa da opinião das pessoas. E Jesus está falando: não precisa mais disso. Eu tenho o poder de te libertar da opinião das pessoas. Tem opinião de pessoas que pode te ajudar ou pode te matar.
Por exemplo, a mulher de Ló. Deus usou um anjo para falar com ela. Falou assim, olha, sai daqui, que essa cidade vai ser destruída. E Deus avisou a Ló. Então a opinião de Ló naquele momento era uma opinião de salvação. E ela simplesmente, por um momento ela foi, mas depois ela olhou para trás. E custou a vida dela, sabe? A partir de hoje, entenda que tem a opinião de pessoas que vai custar a tua vida. Cuidado com o que você anda em nome de Jesus. Cuidado, porque a opinião das pessoas aqui, o julgamento das pessoas estava causando a morte dela. Ela não sabia, mas ela já estava sofrendo. Estava sofrendo com o sol quente, estava sofrendo com o pecado que ela estava cometendo. E só Jesus sabia o que ela estava passando. Por isso que ele falou, é necessário passar por Samaria. Sabe por que era necessário? Porque só Jesus sabe salvar, só Jesus sabe libertar. E Jesus libertou ela daquele sol quente. E creia que Jesus vai te libertar desse sol quente aí que você vive sofrendo por causa da opinião das pessoas. Você vive sofrendo por causa dos julgamentos das pessoas. E Jesus não quer mais que isso aconteça na sua vida. Jesus quer te libertar. Ah, mas eu não sou que nem aquela mulher samaritana. Eu não sou mulher, eu sou homem. Mas você também sofre. Sofrimento não é um sexo, não é sexo masculino, sexo feminino. Sofrimento todos sofrem, nem todos podem sofrer. Então a partir de hoje entenda que Deus não quer que você pegue mais água no sol quente. Amém? Chega de pegar água no sol quente. Chega de sofrer por causa da opinião das pessoas. Eu coloquei aqui também sobre adorar, que eu falei no começo. Que nós temos que adorar com libertação de vida, com transformação, com mudança de caráter. Essa é a adoração que Deus recebe. Quando você muda de vida, Deus recebe você. E depois Deus recebe a sua adoração. Vocês viram que ela estava preocupada onde é que adorava. Mas Jesus, a preocupação de Jesus é como é que tu tá adorando. Porque ela estava em pecado. Jesus, ele libertou ela. Então ela podia adorar com a vida dela, né? Com a transformação dela. Porque Jesus entrou. E quando Jesus entra, a transformação acontece. Jesus está falando pra você, eu estou entrando na sua vida. E a sua vida vai ser transformada. E aquele sol quente que você ia, não vai ter mais. Jesus vai mudar a sua geografia, amém? Jesus vai mudar. Ela ia pegar água na hora mais quente, por causa das pessoas. Mas eu creio que a partir daquele encontro com Jesus, ela passou a pegar água no momento, na hora que todo mundo ia pegar, na hora mais fria, na hora mais leve. Jesus está falando assim, ó, chega de cargas pesadas. Eu estou aliviando a sua carga, porque não quero mais você sofrendo opressão. Eu não quero mais você vivendo da opinião das pessoas. Você vai viver da minha opinião, você vai viver da minha palavra. E a palavra que saiu da boca de Jesus foi, sou eu que falo contigo, olha pra ele. Jesus se revelou pra ela. Falou assim, eu sou Deus, sabe? Eu trago à existência aquilo que não existe. Eu vou fazer existir na sua vida a libertação. Eu vou agir na sua vida. Eu coloquei aqui também. Aquela mulher, ela tinha uma dependência emocional muito forte. E Jesus falava assim comigo, eu não quero que você tenha dependência emocional. Eu quero que você tenha dependência espiritual. Tem pessoas que ficam dependendo da opinião da família, dependendo da opinião dos outros. E muitas vezes trava, sabe? Você não consegue avançar por causa da opinião das pessoas. Jesus está falando assim, eu não quero que você dependa da opinião das pessoas, porque as pessoas não têm o poder de agir nos céus e na terra, mas eu tenho. Então Jesus está falando assim, eu quero que você dependa de mim. Jesus não quer você na dependência emocional, Jesus quer você na dependência espiritual, amém? Coloquei aqui também alguns pontos importantes aqui da palavra. E nisto vieram os seus discípulos, versículo 27. E admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. É porque tem pessoas que é assim, né? E se admira com as coisas que Deus faz. Mas Deus, ele é assim. Ele vai onde ninguém vai. Ele faz o que ninguém faz. Todavia, nenhum deles disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Foi à cidade e disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Vocês viram que ela realmente teve um encontro com Jesus. E quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente deseja que outras pessoas também tenham um encontro com Jesus. Por isso que você vê muitas pessoas que ficam paradas e estagnadas na igreja. Elas não produzem frutos. Por quê? Porque ela nunca teve um encontro com Jesus. E ela também não quer que outras pessoas tenham. Parece que elas se tornam barreiras no evangelho. Elas não querem que outras pessoas oram. Não querem que outras pessoas busquem a presença de Deus. Parece que ela tá sendo um impedimento, sabe? E Deus, ele não quer isso. Ele quer que você se humilhe na presença dele, porque ele quer agir na sua vida. Do jeito que ele agiu na vida daquela mulher samaritana. Ele não quer você aprisionado, ele quer você livre. E quer te libertar e quer te usar para libertar outras pessoas. Esse é o desejo de Deus, sabe? Esse é o desejo do coração de Deus, sabe? Que você fale daquilo que você recebeu. Ela recebeu cura emocional. Tanto de traumas que aquela mulher tinha por ser daquele jeito, traumas emocionais. Ela era totalmente traumatizada. Na psicologia, por exemplo, hoje em dia ela seria alguém que teria uma dependência emocional muito grande, uma depressão muito profunda. Mas Jesus curou ela. Jesus tem o poder de te curar da depressão, amém? Ele tem o poder.
E eu coloquei aqui, ó, a respeito que ela foi usada por Deus. 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe, dizendo que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele da sua palavra. Vocês viram que o evangelho teve resultado na vida dessa mulher? Você viu que Jesus teve resultado? É assim que adora. Adora se humilhando. Você tem dúvida de como é que adora a Deus? Hoje a sua dúvida vai sair agora, em nome de Jesus. Adora a Deus se humilhando. Ela se humilhou. Ela reconheceu, falou, não, estou em pecado mesmo. Eu estou pegando água aqui na hora, no momento mais difícil do dia, porque eu sei que eu estou em pecado e que eu sei que as pessoas vão me julgar e eu vim aqui para ninguém me ver. Ela pensava assim, né? Então eu vim aqui para ninguém me ver, então não quero que ninguém me veja, não quero que ninguém me incomode aqui. E sem saber, que ela estava ela estava se fazendo mal pra ela mesma, sabe? Talvez quando você não tem libertação, você faz mal pra você mesmo. Mas a partir de hoje você não vai mais fazer mal pra você. Você vai receber Jesus e Jesus vai te ajudar, amém? Jesus quer o seu bem, assim como ele quis na vida de Ruth. Deus usou Noemi e falou assim, olha minha filha, está na hora de eu buscar um bem pra você. Está na hora de eu buscar um bem pra você. Você não tem que ficar mais assim. Está na hora de procurar um bem pra você. E Deus preparou Boaz pra ela. Eu creio que Deus tem alguém pra você, em nome de Jesus. Você não está sozinho, amigo. Você não está esquecido. Você não está esquecida. Como vocês viram aqui, ó, ela foi um instrumento de Deus. Ela adorou a Deus, tendo libertação e tendo verdade na vida dela. E aqui ela foi um instrumento de Deus para todos aqueles que queriam ele naquela cidade. E isso é o verdadeiro evangelho. Quando você tem transformação, você consegue passar Deus para as outras pessoas, você consegue passar Jesus. E esse é o desejo de Deus, que você tenha libertação, que você seja usado para libertar outras pessoas. Amém? Por isso que muitas vezes o inimigo se levanta muito contra você, como também creio que se levantava contra essa mulher. Mas Deus, ele tem o poder de reverter esse quadro, amém? Em nome de Jesus. E ela aqui, ó, ela evangelizou. Ela falou de Jesus, sabe? Ela não ficou guardando aquela palavra para ela. Ela foi uma grande missionária. E fala aqui, ó, que eles creram em Jesus e pediram para que ficasse ali. Ele ficou 2 dias. Tem gente que parece que pede para Jesus ir embora, né? Não pede para Jesus ficar. Que adoram de verdade e pedem para Jesus ficar. Amém? E Jesus vai ficar na sua vida, ele não vai sair não. Porque você escolheu a boa parte, você escolheu Jesus como Maria. Ela falou assim, a Marta, né? Oxe, minha irmã tá aqui, ó. Eu tô com um monte de coisa pra fazer aqui, um monte de conta pra pagar, um monte de coisa pra resolver, e ela tá aqui. Um monte de coisa pra fazer aqui na casa, um monte de afazeres. Tem gente que é assim, né? Só pensa nas coisas da terra. E Jesus ali, ó, falando, ministrando, Jesus entregando ali vitória, entregando bênção. E a Marta, a incrédula, né? A cheia de afazeres. Tanta hora pra fazer as coisas, ela resolveu fazer justamente naquela hora. Porque é só você se organizar. Tem um tempo de você cuidar da casa. Tem o tempo de você cuidar dos seus esposos, dos seus filhos. Tem o tempo de você cuidar de você se organizar. Tem um tempo, é só você se organizar. Mas ela não, era toda alvoroçada, toda distraída. Naquele momento ela foi falar com Jesus, falou assim, oxe Jesus, manda a minha irmã me ajudar. Será que o Senhor não se importa que ela não tá me ajudando? Jesus falou assim, ela escolheu a melhor parte. Que resposta, né? Que resposta. Porque tem pessoas que é assim, tem Jesus fala na lata, Jesus não fica dando rodeio, sabe? Jesus é direto. Ele fala... Olha, ela escolheu a melhor parte. Não fique se metendo aqui no meu relacionamento com ela, não. Ela tá escolhendo aqui a melhor parte. E eu não vou tirar dela, não. Isso aqui não. Não vou tirar, não. Ela vai ficar aqui. Ela vai ficar aqui. Então, a partir de hoje, ninguém vai tirar Jesus de você. Ninguém vai tirar Jesus de você. O seu marido não vai tirar, os seus filhos. Essa empresa aí não vai tirar Jesus de você. O seu emprego não vai tirar Jesus de você. Essa dificuldade não vai tirar Jesus de você. Assim como não tirou daquela mulher samaritana. Jesus disse, é necessário passar por Samaria. Os discípulos não impediu. Jesus, sabe o que Jesus fez? Preparou uma situação para eles saírem. E tem pessoas que têm que sair da sua vida para Jesus entrar. É só assim, só saindo. Às vezes é um filho, às vezes é um irmão, às vezes é uma irmã. Às vezes é um parente, às vezes é uma amizade. Às vezes é uma situação que Deus vai criar para sair. Por quê? Porque Jesus não divide a glória dele com ninguém. Jesus não vai deixar de ter uma missionária, um missionário. Jesus não vai deixar o evangelho dele perder por causa de pessoas. Jesus não vai deixar. Jesus está falando através dessa palavra. Eu não vou perder você por causa de ninguém. Não vou perder você, não. Você tem dono, você tem um Deus que trabalha com você. E essa mulher aqui, ela foi usada para trazer boas novas, sabe? Igual aqueles leprosos que no cerco de Samaria, eles falaram, a gente tá aqui, sabe? O cerco acabou. E tem um povo lá, tudo lá passando fome, olha.
Vamos lá, né? Falar que o cerco acabou, que o inimigo saiu, bateu em retirada, que ele escutou aqui um ruído, ó, aquele ruído que só o céu sabe fazer, né? Quando Jesus chega na situação. Quando os céus operam ao nosso favor. Um ruído que só Deus, ele sabe fazer. E eles chegaram e falaram assim, ó, vamos levar boas novas. O cerco acabou. Jesus está falando, o cerco acabou. Amém? Uma palavra de paz para sua vida e para sua história. E aqui nessa mulher samaritana, Jesus operou a transformação dela, foi uma grande missionária, tá vendo? Ó, de ex-presa emocionalmente, ela tava pegando água no momento mais quente do dia, sofrendo por causa da opinião dos outros. E estava numa vida totalmente de pecado. Então aquele ex dela acabou, aqueles ex-passado, aqueles ex dela antes de Jesus. Mas depois de Jesus, ela se tornou uma missionária, se tornou uma pregadora da palavra. Falou assim, Jesus, olha o que Jesus fez comigo. Glória a Deus. E creia que Jesus está falando assim, ó, olha o que eu já fiz pra você, olha o que eu estou fazendo uma coisa nova. Isaías 41:18, que está escrito assim, abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Pensou que tu ia morrer aí solteiro, né? Vai não. Jesus tem uma solução pra você. Se ele teve solução pro deserto, imagina pra você que não é um deserto, né? Creia nessa palavra em nome de Jesus. E aqui também a respeito de Jeremias 52 está escrito assim, ó. Quão suaves são sobre os montes. Isaías 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Se você estava precisando de uma palavra, se você pensava que Deus não estava reinando na sua vida, Salmos de número 24 fala que o Senhor reina. Jesus vai reinar na sua vida, amém? Quem reina é Deus na sua vida, não é o inimigo. Então, fale de Jesus. Os leprosos falaram de Jesus e eles estavam pregando essa mensagem aqui de boas novas. A samaritana também. E também você vai pregar, amém? Você vai ser um instrumento de Deus. Você vai falar de Jesus. Jesus é a boa nova. Não pare de se humilhar na presença de Deus. Não pare de fazer os jejuns. Não pare de orar. Não pare de ler a Bíblia. Não pare de se humilhar. Não pare de buscar a Deus. O mesmo Deus que trouxe solução para aquela mulher samaritana vai trazer para você em nome de Jesus. E você vai parar de pegar água na hora mais quente do dia por causa da opinião das pessoas. Amém? Você vai parar de sofrer por causa da opinião dos outros. Você vai parar de sofrer por causa de pecado. E você vai parar de sofrer porque você não sabia onde é que adorava, né? Agora você sabe. Não é aonde, é quem. E quem é que você tem que adorar? É Jesus, é o Pai. Deus te abençoe poderosamente. Não para de adorar, tá? Não para de se humilhar. Jesus está na sua vida. Para quem não para de se humilhar, Deus não para de agir.